Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E ó, galerinha, essa aula é a aula 1.2. Na aula 1.2, nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido sobre o que nós vimos na aula anterior. Cavalinho tá ali animado, prof. Cavalinho tá animado. É isso, Total? É isso mesmo, galera. Então fica de olho para aquela revisão. É rápida, mas você vai conseguir. Vambora? Joga na tela grande. Aí, aula 1.2, estudo de NB a Z. O que a gente viu aqui, professor Jefferson? Nós falamos sobre as noções básicas da agroecologia e da zootecnia. Lembrando, galerinha, que a aula 1.1, que agora nós estamos na revisão, é uma aula conceitual, uma aula que estamos apresentando todos os assuntos que serão abordados a partir de agora. E aí, só revisando, quando nós falamos sobre NBAZ, o que significa conceitual? Noção. Calma aí, deixa eu apagar tudo. Então, NBAZ, N de noções, B de básicas, A de agroecologia e Z de zootecnia. Então, nessa unidade, galera, apesar de nós falarmos sobre o conceito de agroecologia, porque você tem NBAZ no primeiro, no segundo, terceiro ano, beleza? No primeiro ano, a gente vai focar em quê? Criações, beleza? Então, o nosso foco maior vai ser aqui, ó, zootecnia, mas a gente, obviamente, tem que falar um pouquinho da agroecologia. Aí, como nós falamos sobre NBAZ, que são noções básicas de agroecologia e zootecnia, aí a Tatá veio conosco e falou assim, olha, no primeiro ano, criações. Sim. E essas criações têm que estar alinhadas com o conceito de agroecologia. Qual é o conceito de agroecologia para a NBAZ? Então, o foco qual é? Olha o pensamento, pessoal. Existem plantas nativas na sua propriedade. Correto. Então, toda atividade pecuarista e toda atividade agrícola tem que vir de encontro com essas plantas nativas, com o solo. Exemplo, o solo de Ariquemes não tem a mesma textura, não tem os mesmos micro-organismos, composição de vilhena, de seringueiras, de buriti, de espigão. Então, é um microecossistema em cada região. E cada região nós temos que respeitar. Então, as atividades agrícolas e as atividades pecuaristas têm que vir de encontro com o interesse regional. É nesse entendimento aí da agroecologia. E sempre buscando questão. Quando a gente fala assim, agroecologia, tá falando da questão de sustentabilidade, Isso. tá bom, galera? Tem a produção, tem a geração de trabalho, tem a geração de renda, economia, tem, mas você tem que trabalhar essa questão também ambiental, tá? Então, por isso a gente trouxe aí na aula o conceito de preservação ambiental e também que é a questão da intocabilidade, deixar ali, manter, né? Olha só, aí quando nós estamos aqui, chegamos em zootecnia, zootecnia são as práticas de cuidar das criações, que é o manejo, foco, né? Cuidar das criações, que é o foco do primeiro ano. Sim. Então, todas essas criações têm qual o intuito? De forma agroecológica. Você cuidar dessas criações, tomando cuidado com o quê? Com todo a região de cada produtor. Exemplo, professor, como eu posso utilizar a parte das plantas nativas vindo de encontro com a minha produção, apicultura? Como é que eu posso criar peixe sem interferir nos mananciais? Não é isso? Como é que eu posso criar gado sem interferir nas questões de erosão do solo, erosão de solo, questões de viabilidade de expansão agrícola, negócio de emissão de gases. emissão de gases. E aí, por aí vai. Como é que eu faço? Na zootecnia, se a minha criação vai ser extensiva, intensiva, quer dizer, se o seu gato vai ficar solto ou o gato vai ficar preso, que de forma isso vai interferir na dinâmica da natureza aí. Exatamente. Então, a gente falou desses conceitos de preservação ambiental e também falamos do conceito de conservação ambiental. E isso tudo está relacionado a essa lei do Código Florestal 2651, que vai dando regras. Você não vai chegar e
né, tirar todo o suporte vegetal ali, não. Tem que ser feito tudo pensadinho. Passa aí um pouquinho, Tatá. Agora, pode passar. Passar? Agora, galerinha, terminamos essa nossa revisão, esse nosso bate-papo, jogo rápido. Vai ficar agora fazendo as atividades, mas daqui a pouco a gente retorna para fazer as correções e tirar algumas dúvidas. De vez em quando vocês vão ver a gente se batendo, porque a gente, sabe? Vai dar certo. Daqui a pouco a gente volta, galera. Boa atividade. E aí, meus queridos, estamos de volta agora. Agora é aquele momento de corrigir as atividades, não é isso, Tatá? Juntinhos! Gente, vamos fazer uma coisa? Olha só. Agora, como é que nós vamos proceder? Vamos pegar, vamos colocar a questão, aí nós vamos ler a questão, vamos depois mostrar a resposta. Vamos ler a resposta. E aí, professor, se tiver resposta aberta, tem que estar igual, idêntico. Não, né, Tatá? Galerinha, nós sempre vamos estar... Vai ir pro rumo. Isso. Nós vamos estar aqui, ó, sempre... A Tabita vai ler a questão e eu vou lá sublinhando as palavras-chave. Como assim, professor? Vai ver que você colocou tudo certinho lá. Só que aí tem um termo técnico. Você não escreveu o termo técnico, mas você descreveu. Aí a gente vai dar um tempo para você colocar entre parênteses o que você descreveu. Significa isso em termo técnico. Exato. Não é? Isso. Então não precisa estar idêntico. Se tiver a necessidade, a gente volta o slide, Com certeza. Pra gente mostrar aqui, ó, gente, por que contempla, por que não contempla. E professor, se for questões fechadas, don't worry, não é isso, Tabita? Não tem problema. Questões fechadas, a Tabita também vai mostrar lá a pergunta, as alternativas. E aí, se a gente mostrar, putz, professor, eu coloquei a letra B, isso está mostrando que é a letra C, a gente vai explicar por que não contempla as outras, não é isso? Corretamente. Tudo na maior tranquilidade, gente, sem pressão, só na hora da prova, mas aí é você ir, todo o seu conhecimento que você é um aluno top das Américas. E vou lembrar, vamos aproveitar agora, lembrar para vocês o quê? Que essas aulas, esse material vocês já receberam, já estão aí. Professor presencial. Se o nosso querido estudante quiser saber assim, professor, já que vai falar sobre uma determinada aula, tem uma aula aí que nós apresentamos? Fiquei muito curioso. Quer tirar uma dúvida? Tá com algum problema na criação? Manda pra gente lá no WhatsApp do grupo dos professores. Os professores passam pra nós, aí já dá uma olhadinha. Na aula. E dá um feedback pra vocês. Perfeito, prof. Vamos pra correção? Aumenta a tela aí, meu diretor. Jogando aí questão 1, galera. Olha, profissional. Vamos ver o que essa questão está querendo dizer. Eu acho que é muito tranquilo. Vamos lá. Profissional capaz de atuar em toda a cadeia produtiva animal. Eita, tá? Olha só, eu vou ler, depois eu leio a pergunta, tu lê a resposta. Olha só. Profissional capaz de atuar em toda a cadeia produtiva. Quando eu falo produtiva animal, excelente. Eu estou falando de pecuária. Não é isso? Sendo bovino, caprino, suíno, ave, até equino. A definição apresentada trata-se de que especialidade? Aí vamos lá. Alternativa A. Essa tem as alternativas. Isso. Algumas vão ser abertas. A, pecuarista. Qual é a especialidade? Quando a gente fala especialidade, qual é o profissional que vai falar? Eu acho que ela até responde com nós estamos em cima. Pois não. Mas vamos lá, lê aí, lê. Qual é o profissional que vai, então, estar acompanhando toda essa questão da cadeia produtiva animal, seja de bovinos, caprinos, suínos, aves ou equinos, tá bom? Então, você tem aí as opções. A, pecuarista. B, o biólogo. Olha aí nós, prof. C, o zootecnista. D, médico veterinário. E E, zoólogo. Agora, Tatá, não mostra ainda. Vamos aqui raciocinar. Vamos lá. Pecuarista. Pecuarista, pessoal, a pecuária é quem cuida de animais. Agricultura é quem cuida de vegetais, plantações. Agropecuarista é quem faz os dois. Isso. Perfeito? Só que aqui tá falando, ó, profissional capaz de atuar em toda a cadeia produtiva animal. Aí deu o exemplo. Por definição de tratar
trata-se de uma especialidade. Então, por exemplo, o biólogo, ele não entra nessa questão, né, que envolve produtividade animal. Exato. Produtividade está relacionado com o quê? Aumentar a produção, melhorar, potencializar. Aí lembra, é um profissional que vai relacionar bem-estar animal, sanidade animal, a alimentação, favorecendo com que aumente a produtividade. Para que esse consumo seja o mais perfeito possível, né? Isso. Médico veterinário... As doenças. É doença, então não tem nada a ver com produção. Mas é importante também. Não, mas aqui a questão está envolvendo... Ele é muito específico, não vai aumentar a produtividade. Isso. Exemplo, garantir com que a vaca produza mais leite. Está associado à alimentação. Garantir que a piscicultura ganhe peso em menor espaço de tempo. O gado engorde em menor espaço de tempo. Então está relacionado à alimentação com produção. Isso é produtividade. Claro que isso requer bem-estar animal. Então, entre essas questões, o único que consegue fazer isso está envolvendo a alternativa C, zootecnista. E nós falamos dela na aula, né? O zoólogo, gente. Deixa eu defender o zoólogo aqui, né? Defenda! O zoólogo! Nós estamos discutindo o assunto sem aparecer para dar tempo do estudante dar uma olhada, ver, apagar se ele colocou a alternativa. Não fique saudade da gente, não. Já a gente mostra nosso rosto para você. Então, o zoólogo, gente, ele trabalha aí mais na questão da conservação mesmo. Então, ele vai ser um especialista, vamos dizer... Olha aí, ó, a questão onde nós falamos. Isso, perfeito. Né? Ó, nutrição e economia. Está relacionado a aumentar o quê? O potencial de produção, ó, zootecnista. Ó. Melhoramento, reprodução, não é isso? Perfeito, prof. Então, a gente está falando ali do zoólogo. Então, o zoólogo pode ser especialista em mamíferos, pode ser especialista em répteis, né? Então, ele vai trabalhar com um grupo animal. E aí, ele vai falar aí de como que esse animal tá, como é que tá a população desse animal. É mais a questão conservacionista, tá? O zoólogo, então, ele se preocupa com aquilo assim, né? O zoólogo, quem são? Onde vive? Como se reproduz? Quantos são? Ele gosta dessa sacana. O zoólogo é assim, onde vivem? Como se reproduzem? Onde estão? Como se cruzam? É a parte que a prof gosta muito, tanto que foi bacharel nisso. Qual a importância desse animal dentro do conceito de ecologia? Galera, olha aí, muito bom, prof. Galera, presta atenção, existem animais, joga pra cá. Existem animais. Pra cá. Peque. Existem animais que eles são dispersores. Lembra das espécies nativas? Então, se esse animal, só um instantinho, prof. Se esse animal, ele se alimenta de algumas sementes e ao fazer as suas necessidades, ele vai dispersando. Então, ele influencia na distribuição. Tudo isso está relacionado com o quê? Ao ambiente, o espaço aéreo, vamos dizer assim, a temperatura daquele ambiente. Variabilidade também desses vegetais que são dispersos por esses animais. Sim. Pois dessa forma, você não permitindo com que ocorra a fertilização das mesmas espécies juntas, isso prejudica. Então, muitas espécies, elas precisam ser disseminadas longe para que consigam ter uma variabilidade e melhoramento da própria espécie. Isso é importantíssimo, pessoal. Volta lá pra tela, meu querido diretor! Questão número 2, menino. Aí, vamos lá, vamos embora. O novo código! Vai, prof. I read! Yes. Now, excuse me. I talk, you read. I read. And you... Produtor, tradutor. I question. Certo. Answer. Certo. Resposta. Essa é a resposta, eu lembrei. And now, sempre vamos lembrar aqui para vocês. Eu vou ler a pergunta, então, I read the questions. Sim, ele vai ler a Tabita
Hot the answers. Answer. Yeah. Respostas. Back! Aumenta a tela, meu diretor! And now the question 2. Sim. O novo Código Florestal Tá bom. Brasileiro, de maio de 2012, apresenta regras gerais sobre onde e de que maneira a vegetação nativa pode Não é ser bagunçado explorada não, né, prof? dentro do território brasileiro. Portanto, o objetivo desse código é A. Proibir o uso dos recursos naturais não renováveis como o petróleo. B. Proporcionar uma exploração do meio ambiente equilibrada e responsável. C. Incentivar o uso exploratório de toda a vegetação, coitada, né, do território brasileiro, sem medidas de mitigação, ou seja, sem minimização de nada, vai deixar tudo. D. Proporcionar o uso de áreas de preservação permanente e área de reserva legal. Letra E. Agora. E mapear as áreas com cobertura vegetal para o seu desmatamento. Então, portanto, pessoal, o objetivo desse código é B. Proporcionar a exploração do meio ambiente, sim, permitir esse uso, mas de forma equilibrada e responsável, é claro, né, galera? the question 3. Yes! E Eu já dei a resposta. This is perfect. perfect! A zootecnia é a ciência que visa aproveitar as potencialidades dos animais domésticos. Ok. Com a finalidade de explorá-los racionalmente como fonte de alimento e outras finalidades together, junto aos seres humanos. Que fatores são imprescindíveis para aumentar a qualidade da produção? Pessoal, aí nós temos a resposta, já colocamos para que se você não colocou isso aí, já dá uma apagadinha, ó. Reprodução, melhoramento genético e alimentação. Só vou frisar uma coisinha aqui. Professor, eu não coloquei melhoramento genético, coloquei só reprodução e alimentação. Tá certo? Sim. Meus queridos aqui pro tio. Sim, tá certo, mesmo que você não tenha colocado o melhoramento genético, mas só coloca aí, ó. Você colocou reprodução e colocou alimentação? Coloque em reprodução. Quando você fala de reprodução, é óbvio. Vamos pensar em um animal. Suíno. Vamos jogar suíno. Quando você fala em reprodução, então, como você vai fazer essa reprodução? Você observa, dentro daquela amarrã, que é a fêmea, né? Ou a matriz. Marrã é a primeira vez, né? E a matriz, se ela deu filhotes de excelente qualidade. Ah, aquela matriz, ela me deu uma ninhada e essa ninhada não desenvolveu bem. Teve alguma malformação? Então você pega e tira. Então você vai selecionando o que na reprodução? Fêmeas que cruzam com machos e dá qualidade nos filhotes. A gente vai ver isso lá pra frente. Sim. E só estou justificando que se você colocou reprodução e alimentação, tá correto. Tá, mas tem que pensar em reprodução dessa forma, planejada, que também pega melhoramento genético. Perfeito. The question 4, amplia aí, diretor! Vamos lá. Vai. A preservação do ambiente requer ações que garantam a manutenção das características próprias de um ambiente e as interações entre os componentes. Quais das palavras abaixo melhor descreve esse termo? 1. Preservação, tá, gente? B. Permissividade, reciclagem, C. sustentabilidade, D. imparcialidade I. intocabilidade. E qual desses é, Tatá? A letra E de meninos espertíssimos. Intocabilidade. Agora vamos para a question 5. Ai, meu Deus, agroecologia. Vai, prof. A agroecologia é uma vertente da agronomia e que engloba técnicas ecológicas e cultivo com sustentabilidade social e apresenta uma unidade básica, os ecossistemas agrícolas, que para maximizar e otimizar esse ecossistema inclui componentes sociocultural, econômico, técnico e ecológico. And the last question, 6. A pressão dos recursos, por recursos naturais, muitas vezes, faz com que a sociedade degrade o ambiente à sua volta, around. Por isso,
essencial as medidas de preservação. Especifica alguns problemas gerados pelo modelo tradicional agrícola que causa a diminuição da biodiversidade. Esses são alguns, tá? Problemas de erosão com o solo, retirada da cobertura vegetal, uso de pesticidas e herbicidas. Esses são aqui pra gente, são alguns, porque existem vários outros que a gente vai trabalhar em cada uma das aulas das criações. Perfeito, galera? E a gente encerrou, né, prof? Um abraço a todos, fiquem ligadinhos e ó, até a próxima! Tchau, galera!